Como um império morre, não com o estrondo de uma legião rompendo seus portões, mas com o sussurro de um acordo fechado em um quarto escuro anos antes. A queda do Egito, o fim de 3.000 anos de faraós, não começou com uma declaração de guerra, mas com uma aposta desesperada, como uma rainha adolescente, exilada e com um exército de mercenários, conseguiu se infiltrar no próprio palácio, de onde foi expulsa, e dobrar o homem mais poderoso do mundo à sua vontade. E por que o invencível general romano, Caio Júlio César, o conquistador da Gália, se deixou encurralar na capital estrangeira de Alexandria com menos de 4.000 homens contra um exército de 20.000? A resposta não está nas crônicas de batalhas, mas na anatomia do poder. O poder não é apenas exércitos e ouro, é a audácia de aparecer vinda do nada, enrolada em um tapete, bem aos pés de seu inimigo, e sorrir. No ano 48 a.C., o Egito era um barril de pólvora. Fome assolava as margens do Nilo. Alexandria, a joia do Mediterrâneo, era um vespeiro de intrigas. A elite grega desprezava a população egípcia. Mercenários romanos, deixados para trás por campanhas anteriores, agiam como senhores da guerra locais. E no trono sentavam-se duas crianças, um menino de 13 anos, Ptolomeu, o 13º, e sua irmã mais velha, Cleópatra, a 7ª, com 21. O testamento de seu pai os declarara cogovernantes, um arranjo fadado ao desastre. O poder, por sua natureza, não tolera divisão. A corte era um ninho de víboras. O eunuco Potino, regente do jovem rei, via Cleópatra não como rainha, mas como um obstáculo. Ela era inteligente demais, ambiciosa demais e, acima de tudo, popular demais com o povo. Ela falava egípcio, uma raridade entre os Ptolomeus que se agarravam ao seu grego por quase 300 anos. Ela se apresentava como a encarnação da deusa Ísis. Para Potino e seus conspiradores, ela precisava desaparecer. O golpe foi rápido e brutal. Decretos foram emitidos em nome exclusivo do rei. Soldados leais a Cleópatra foram executados. Ela foi forçada a fugir de Alexandria, uma rainha sem reino, caçada em seu próprio país. Mas Cleópatra não era uma vítima. Ela era uma Ptolomeu, descendente de generais implacáveis de Alexandre, o Grande. O exílio para ela não era um fim, mas um intervalo tático. Nas fronteiras da Síria, ela reuniu um exército particular. Não era grande nem o melhor, mas era dela. Enquanto isso, o mundo romano, a superpotência que pairava sobre o Egito como um abutre, estava em chamas. Sua própria guerra civil, uma luta titânica entre Júlio César e Pompeu Magno, estava chegando a um clímax sangrento. O Egito, oficialmente um amigo e aliado do povo romano, tentava se manter neutro, uma tarefa impossível quando dois elefantes lutam. A neutralidade, muitas vezes, é apenas o adiamento da escolha de quem irá devorá-lo. Após sua derrota esmagadora na Grécia, Pompeu, o grande general, fez uma aposta desesperada. Ele fugiu para o Egito, buscando refúgio e apoio. Ele contava com a gratidão da dinastia ptolemaica, a quem havia ajudado no passado. Foi um erro de cálculo fatal. Os conselheiros do jovem rei, Ptolomeu, viram uma oportunidade, não um dever. Para ganhar o favor do vitorioso César, eles decidiram oferecer um presente. Quando Pompeu desembarcou, esperando uma recepção de aliado, foi recebido por assassinos. Sua cabeça e seu anel de sinete foram preservados, um presente para o conquistador. Eles acreditavam que César ficaria grato. Eles não poderiam estar mais enganados. Poucos dias depois, a frota de César chegou a Alexandria. Ele não veio como um libertador, mas como um credor. A dinastia ptolemaica devia a Roma
uma quantia astronômica de dinheiro, e César, precisando de fundos para pagar suas legiões, viera para cobrar. Quando os cortesãos de Ptolomeu, orgulhosos, lhe apresentaram a cabeça de seu rival, esperavam aplausos. Em vez disso, viram o rosto de César se contorcer em fúria, não por amor a Pompeu, seu genro e inimigo mortal, mas por ultraje. Um general romano, um cônsul de Roma, havia sido assassinado por bárbaros conspiradores. Era um insulto à majestade de Roma. E, mais importante, eles haviam roubado de César o prazer de perdoar seu inimigo publicamente, um gesto de clemência que solidificaria sua própria grandeza. César decidiu ficar. Ele se instalou no Palácio Real, arvorou as insígnias de um cônsul romano em solo estrangeiro e declarou que iria arbitrar a disputa entre Ptolomeu e Cleópatra, como exigia o testamento do pai deles. Para a corte egípcia, isso era uma arrogância intolerável. Para César, era simplesmente a lei. Para Cleópatra, escondida no deserto, era a oportunidade de uma vida. Mas como chegar a César? O palácio estava sob o controle de seus inimigos. As ruas de Alexandria fervilhavam com soldados leais a seu irmão. Qualquer tentativa de entrar na cidade seria suicídio. Foi então que nasceu a lenda. A história, provavelmente embelezada, mas nem por isso menos eficaz, conta que ela foi contrabandeada para dentro do porto em um pequeno barco de pesca. Depois, escondida dentro de um saco de dormir, ou, como a lenda prefere, de um suntuoso tapete persa. O mercador siciliano que a carregava, Apolodoro, jogou sua preciosa carga aos pés de César. Quando o tapete foi desenrolado, a rainha do Egito surgiu, não como uma suplicante, mas como uma aparição. Foi um golpe de teatro genial. Ela contornou exércitos, espiões e assassinos usando a única arma que tinha, sua própria audácia. César, o mestre da tática, ficou impressionado. Ele tinha 52 anos, ela 21. Ele era o poder bruto de Roma, ela a sofisticação antiga do Egito. Naquela noite, eles se tornaram amantes e aliados. A sobrevivência de um agora dependia da sobrevivência do outro. Mas o jogo estava longe de terminar. A notícia de que Cleópatra estava no palácio com César enfureceu Potino e seus seguidores. Eles viram a mão do romano por trás de tudo. O exército egípcio, sob o comando do general Áquilas, marchou sobre Alexandria. César estava em uma armadilha mortal. A guerra alexandrina havia começado. Uma rainha em um tapete havia acabado de incendiar o Mediterrâneo. Roma não construiu um império por acaso. Ela o construiu sobre as cinzas de reinos que subestimaram sua determinação. Cleópatra, em sua aposta ousada, estava jogando com um fogo que poderia consumir tudo. O que é mais perigoso para um governante? Um inimigo declarado em seu portão ou um familiar ambicioso em seu próprio quarto? Deixe sua escolha nos comentários e vamos desvendar esse mistério juntos. A chegada de César a Alexandria não foi uma visita de Estado, foi uma colisão. Ele, o pragmático general romano, mergulhou de cabeça em um mundo que não compreendia, um labirinto de intrigas palacianas, lealdades fluidas e um ódio antigo contra estrangeiros. O Palácio Real, onde ele e Cleópatra estavam entrincheirados, tornou-se uma ilha dourada, em um mar de fúria. 20.000 soldados egípcios, apoiados por uma turba enfurecida, cercaram um punhado de legionários romanos. A cidade de Alexandre, um farol de conhecimento e cultura, transformou-se em um campo de batalha urbano. Cada rua era uma emboscada, cada telhado um posto de atirador. Para os soldados de César, veteranos de batalhas abertas na Gália, esta era uma nova forma de inferno. Eles não enfrentavam um exército em formação, mas a fúria de uma cidade inteira.
O objetivo do general Áquilas era simples: capturar ou matar César e sua rainha Marionete. Ele controlava o exército, a cidade e, crucialmente, as fontes de água doce que abasteciam o distrito do palácio. A situação era desesperadora. César, o mestre do ataque relâmpago, foi forçado a uma defesa reativa. Ele ordenou que as ruas que levavam ao palácio fossem barricadas. Ele posicionou seus homens em pontos estratégicos, transformando a opulência real em uma fortaleza improvisada. Mas ele sabia que a defesa passiva era uma sentença de morte lenta. Ele precisava tomar a iniciativa. Durante uma tentativa de controlar o porto, para garantir uma rota de fuga e comunicação com o mar, o caos se instalou. Para destruir a frota egípcia ancorada, César ordenou que ela fosse incendiada. As chamas, alimentadas por um vento forte, não se contentaram com os navios. Elas saltaram para os armazéns e edifícios do porto e, segundo alguns relatos, atingiram a grande biblioteca de Alexandria. Quantos rolos de papiro, contendo a sabedoria de séculos, foram transformados em cinzas naquele dia? Talvez nunca saibamos ao certo. Mas uma coisa é clara: em sua luta pela sobrevivência, Roma estava disposta a queimar o conhecimento do mundo. Dentro do palácio, a aliança entre César e Cleópatra se aprofundava. Eles não estavam apenas compartilhando uma cama, mas um destino. Ele via nela não apenas uma amante exótica, mas uma mente política afiada, uma governante que entendia seu povo e que poderia estabilizar o Egito sob a influência romana. Ela via nele a única força capaz de esmagar seus rivais e garantir seu trono. Era uma simbiose de poder e desejo, forjada no calor da batalha. Cada dia trazia uma nova crise. Os egípcios tentaram tomar o grande farol de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que controlava a entrada do porto. César liderou pessoalmente um contra-ataque. Em uma luta desesperada em uma ponte, ele foi forçado a pular na água para escapar da captura, nadando para um navio romano próximo, supostamente segurando documentos importantes acima da água com uma mão e seu manto de general com os dentes. A imagem é quase cômica, mas a realidade era mortal. O maior general de Roma estava lutando por sua vida em uma escaramuça portuária. A guerra se arrastou por meses. O gênio de César estava em sua capacidade de improvisar e em sua recusa absoluta em admitir a derrota. Ele envenenou poços, construiu máquinas de cerco com materiais encontrados no palácio e liderou surtidas noturnas para manter o inimigo desequilibrado. Enquanto isso, Cleópatra usava sua influência para minar o moral dos inimigos, enviando mensagens secretas e explorando divisões dentro da corte egípcia. A maré começou a virar com a chegada de reforços romanos. Um exército liderado por Mitrídates, de Pérgamo, um aliado de César, chegou por terra, vindo da Síria. Eles tomaram a cidade estratégica de Pelúsio e marcharam em direção a Alexandria. O exército egípcio foi forçado a abandonar o cerco para enfrentar essa nova ameaça. A batalha final, a Batalha do Nilo, foi um confronto clássico. As legiões romanas, disciplinadas e experientes, esmagaram o exército egípcio, maior, mas desorganizado. O jovem rei Ptolomeu, o 13º, tentou fugir em um barco no Nilo, mas o barco, sobrecarregado de fugitivos, virou. O rei menino, com sua armadura de ouro, afundou na lama do rio que seus ancestrais haviam governado por 3 séculos. Seu corpo foi encontrado dias depois. César era o mestre do Egito. Ele entrou em Alexandria não mais como um refém, mas como um conquistador. Ele instalou Cleópatra firmemente no trono, desta vez com um irmão ainda mais novo, Ptolomeu, o 14º, como corregente nominal. Era uma formalidade.
Todos sabiam quem realmente governava. O poder no Egito agora fluía através dela, mas a fonte desse poder estava em Roma. Para celebrar sua vitória e solidificar o controle de Cleópatra, eles embarcaram em uma lendária viagem pelo Nilo. Em uma barca luxuosa, com uma comitiva de centenas de navios, eles navegaram rio acima, exibindo o poder combinado de Roma e do Egito para as populações locais. Foi uma demonstração de força, uma lua de mel política e, para César, um breve descanso das pressões incessantes de sua vida. Foi durante esse tempo que Cleópatra concebeu um filho. Ele seria chamado de Ptolomeu César, mas o mundo o conheceria como Cesarião, o pequeno César. A existência desse menino mudaria tudo. Ele não era apenas o filho de uma rainha. Ele era o único filho do homem mais poderoso de Roma, um herdeiro que unia o sangue dos faraós com o do suposto descendente de Vênus. Para os inimigos de César em Roma, essa criança era a prova de suas ambições monárquicas. Um rei romano, com uma rainha estrangeira governando um império a partir do Oriente. Era o pesadelo de todo republicano. A águia romana havia escapado da ratoeira alexandrina, mas levara consigo algo que poderia envenenar o coração da própria república. A estadia de César no Egito, que deveria ter sido uma breve parada para cobrar uma dívida, transformou-se em uma saga de quase um ano que o deixou com um reino cliente, uma amante poderosa e um filho perigoso. Ele havia chegado em perseguição a um inimigo romano, mas partiu deixando para trás as sementes de uma nova guerra civil. A influência de Cleópatra não terminaria nas margens do Nilo. Ela estava prestes a levar seu brilho, sua ambição e sua prole controversa para o coração do império, a própria cidade de Roma. A chegada de Cleópatra a Roma no ano 46 a.C. não foi a de uma rainha cliente submissa. Foi uma performance cuidadosamente orquestrada, projetada para deslumbrar, intimidar e afirmar seu status. Ela não veio sozinha. Chegou com seu filho, Cesarião, a prova viva de sua ligação com César, e uma comitiva extravagante que transformou sua residência nos Jardins de César, do outro lado do rio Tibre, em uma embaixada do exótico. Roma, uma cidade de virtudes austeras e orgulho republicano, nunca tinha visto nada parecido. A corte de Cleópatra era um pedaço de Alexandria transplantado. Filósofos, cientistas e artistas afluíam à sua vila. Banquetes luxuosos eram realizados, onde iguarias raras e vinhos caros eram servidos em pratos de ouro. Ela se vestia não como uma romana, mas como uma deusa egípcia, a encarnação de Ísis na terra. Para os romanos comuns, era um espetáculo fascinante. Para a aristocracia senatorial, era um insulto. Eles viam nela a personificação de tudo o que temiam e desprezavam no Oriente: luxo decadente, poder absoluto e uma feminilidade perigosa e manipuladora. A rainha prostituta, como seus detratores a chamavam em sussurros, estava corrompendo seu maior cidadão. César, no auge de seu poder, parecia cego a esse ressentimento crescente. Ele a cobriu de honras, chocou a sociedade romana ao erguer uma estátua de ouro de Cleópatra, representada como Ísis, dentro do templo de Vênus Gênetrix, a mítica ancestral da família de César. Colocar a imagem de sua amante estrangeira ao lado da deusa fundadora de sua linhagem foi um ato de arrogância, de tirar o fôlego. Para muitos, era a prova definitiva de que ele não se via mais como o primeiro cidadão da República, mas como um rei, um deus. Cesarião era o centro silencioso dessa tempestade política. Enquanto ele fosse apenas o filho bastardo de uma rainha estrangeira, era uma curiosidade. Mas e se César, que não tinha filhos legítimos, decidisse reconhecê-lo?
A ideia de um meio egípcio herdar o nome e o poder de César era anátema para a elite romana. A república havia sido fundada na expulsão de reis. A simples presença de Cleópatra e seu filho em Roma parecia anunciar o retorno da monarquia, não no estilo romano, mas em uma forma oriental, despótica. O poder de Cleópatra, no entanto, não era apenas sedução e espetáculo. Ela era uma negociadora astuta. Sua presença em Roma solidificou o status do Egito como um reino aliado independente. Ela garantiu tratados comerciais favoráveis e o reconhecimento de seu governo. Ela aprendeu em primeira mão como a política romana funcionava, quem eram os jogadores-chave, quais eram suas fraquezas e ambições. Ela não era uma espectadora passiva, era uma aluna atenta no mais perigoso jogo político do mundo. Enquanto isso, a conspiração contra César ganhava força nas sombras do Senado. Homens que haviam lutado ao seu lado, homens que ele havia perdoado e promovido, começaram a se reunir em segredo. Eles se viam como patriotas, defensores da liberdade republicana contra a tirania iminente. Cada honra que César acumulava, ditador perpétuo, o título de pai da pátria, o direito de ter seu rosto em moedas, era mais um prego no caixão da república, e a presença ostensiva de sua rainha egípcia era o insulto final. Ela se tornou um símbolo conveniente para tudo o que eles odiavam nele. Não estavam apenas matando um homem, estavam expurgando uma influência estrangeira e corruptora. Cícero, o grande orador, embora não fosse um conspirador, resumiu o desprezo da elite por ela em suas cartas. Eu odeio a rainha. A arrogância da rainha quando ela estava morando nos jardins do outro lado do Tibre, eu não consigo lembrar sem uma dor aguda. Essa não era apenas uma antipatia pessoal, era um choque cultural profundo. Roma construía estradas e leis, enquanto o Egito construía ilusões. No final, o mundo sempre escolhe aquilo sobre o que se pode caminhar, não aquilo em que se pode acreditar. Cleópatra, com sua inteligência e ambição, pode ter subestimado a profundidade dessa xenofobia. Ela operava sob a lógica do poder helenístico, onde casamentos dinásticos e demonstrações divinas eram ferramentas padrão de governo. Em Roma, essas mesmas ferramentas eram vistas como prova de tirania. Ela pode ter acreditado que a proteção de César era absoluta, mas em Roma, nenhum poder era absoluto, exceto o do punhal de um assassino no lugar e na hora certos. O ar em Roma estava pesado com presságios. Havia rumores de avistamentos estranhos, profecias sombrias. César planejava uma grande campanha militar no Oriente, contra os partos. Antes de partir, ele seria rei. O boato se espalhou como fogo. A questão não era mais se, mas quando a lâmina cairia. Cleópatra, em sua Vila Dourada, estava no centro de um furacão que ela ajudou a criar, mas cujo poder destrutivo ela não podia prever. Seu sonho de um império conjunto, governado por seu filho, o herdeiro de César e dos faraós, estava prestes a se chocar com a dura realidade do aço romano. A rainha de Roma estava vivendo um sonho, mas o chão sob os pés de seu protetor já estava em chamas. O dia que mudaria, o mundo estava se aproximando, um dia que os romanos chamariam de os Idos de Março. O dia 15 de março do ano 44 a.C. começou como qualquer outro. O Senado estava reunido no Teatro de Pompeu. César, apesar dos avisos de sua esposa e de presságios sombrios, decidiu comparecer. Ele era Caio Júlio César. Ele não temia os sussurros do destino. Ao entrar, foi cercado por um grupo de senadores. Eles se aproximaram como se fossem apresentar uma petição. Então, as adagas surgiram, 23 facadas.
o ditador perpétuo de Roma, caiu aos pés da estátua de seu antigo rival, Pompeu, o mesmo Pompeu cuja cabeça lhe fora oferecida como um presente no Egito. O sangue de César manchou a base da estátua de seu inimigo. A ironia da história pode ser brutal. A notícia do assassinato se espalhou por Roma como uma onda de choque. O pânico tomou conta das ruas. Os conspiradores, que se autodenominavam os libertadores, correram para o fórum, gritando que a tirania estava morta e a república estava livre. Mas a população não os aclamou como heróis. Eles viram apenas o assassinato de um líder que lhes havia dado pão e glória. Um silêncio assustador pairou sobre a cidade, a calmaria antes de uma tempestade de violência. Para Cleópatra, em sua vila do outro lado do Tibre, a notícia foi uma catástrofe. Em um único instante, seu mundo desabou. Seu protetor, seu amante, o pai de seu filho, estava morto. A estátua de ouro no templo de Vênus não era mais um símbolo de poder, mas um alvo. Ela, a rainha estrangeira, a personificação das ambições monárquicas de César, era agora a pessoa mais vulnerável de Roma. Cada senador que a desprezava, cada cidadão que a via como uma influência maligna, era agora uma ameaça mortal. Não havia tempo para luto. A sobrevivência exigia ação imediata. Ela precisava sair de Roma, e rápido. A fuga foi apressada e perigosa. Ela reuniu sua comitiva, seu filho Cesarião, e o máximo de tesouros que pôde transportar. Sob a cobertura da confusão e do medo que paralisavam a cidade, ela escapou. Sua viagem de volta ao Egito não foi a jornada triunfal de uma rainha, mas a retirada desesperada de uma refugiada. O sonho de um império romano-egípcio morreu com César no chão do Senado. Agora, a única ambição era salvar a si mesma e a seu filho. Enquanto Cleópatra navegava para a segurança relativa de Alexandria, Roma mergulhava no caos. O assassinato de César não restaurou a república. Em vez disso, criou um vácuo de poder que sugou todos os jogadores ambiciosos para dentro de um vórtice de violência. De um lado, estavam os assassinos, liderados por Bruto e Cássio, que tentavam desesperadamente consolidar seu controle. Do outro, os leais a César, liderados por seu fiel tenente, Marco Antônio, e seu herdeiro nomeado, um jovem de 18 anos, desconhecido e doentio, chamado Caio Otaviano. Otaviano, sobrinho neto de César, foi a grande surpresa. Ninguém o levava a sério, mas ele possuía uma astúcia política implacável e, crucialmente, o nome de César, que ele adotou imediatamente. Para as legiões e para o povo, ele era o novo César, a continuação do legado do ditador. Uma nova guerra civil era inevitável. Roma se dividiu em facções e o império se tornou um tabuleiro de xadrez sangrento. Cleópatra, de volta a Alexandria, observava de longe. Por um tempo, ela se concentrou em consolidar seu poder no Egito. Ela envenenou seu irmão mais novo, Ptolomeu, o 14º, eliminando o último rival familiar. Ela elevou seu filho Cesarião à posição de corregente. Agora, ela era a única governante do Egito, em nome de seu filho, o último descendente masculino da linhagem de Ptolomeu e, crucialmente, o único filho de Júlio César. Essa linhagem era sua maior força e seu maior perigo. Para os inimigos de César, Cesarião era uma ameaça a ser eliminada. Para seus sucessores, ele era um rival em potencial. Otaviano, em particular, cuja única reivindicação ao poder era ser o filho adotivo de César, não podia tolerar a existência de um filho de sangue. A guerra civil romana se intensificou. Antônio e Otaviano, depois de uma breve rivalidade, formaram uma aliança desconfortável, o Segundo Triunvirato. Junto com um terceiro general,
Lépido. Eles caçaram e destruíram os exércitos dos assassinos de César na Batalha de Filipos. Bruto e Cássio cometeram suicídio. Os libertadores estavam mortos, mas a paz não retornou. Os vitoriosos dividiram o mundo romano entre si. Otaviano ficou com o Ocidente, incluindo a turbulenta Itália. Antônio ficou com o Oriente, as províncias ricas e antigas, incluindo a tarefa de lidar com o reino mais rico de todos, o Egito. A queda de um gigante como César não deixa um vazio, cria um abismo, onde todos os predadores famintos por poder se lançam. Cleópatra havia escapado do colapso inicial, mas um desses novos predadores, um homem de apetites imensos, tanto políticos quanto pessoais, estava agora a caminho do Oriente para exigir contas. Seu nome era Marco Antônio. Marco Antônio era um soldado no corpo e na alma, um homem de coragem física imensa, carismático, amado por suas tropas, mas também impulsivo, beberrão e com uma queda pelo excesso. Após a vitória em Filipos, ele se tornou o senhor do Oriente. Sua tarefa era reorganizar as províncias, recompensar aliados, punir inimigos e, acima de tudo, levantar fundos para pagar as legiões. E a maior fonte de riqueza no Oriente era o Egito. Ele convocou Cleópatra a se encontrar com ele em Tarso, na Cilícia, a atual Turquia. A acusação oficial era que ela havia ajudado os inimigos dele durante a Guerra Civil. Era um pretexto. O que ele realmente queria era o ouro do Egito. Para Cleópatra, era uma situação perigosamente familiar. Mais uma vez, um general romano, o novo homem mais poderoso do mundo, a estava convocando. Mas desta vez, ela não era uma jovem desesperada. Era uma rainha experiente de 28 anos, governante única de seu reino. Ela não iria a Tarso como uma acusada. Ela iria como uma deusa. O que se seguiu foi uma das entradas mais espetaculares da história, uma obra-prima de propaganda e sedução. Antônio esperava em sua tribuna, na praça do mercado de Tarso, mas Cleópatra não apareceu. Em vez disso, a cidade inteira correu para o porto para ver uma visão inacreditável. Ela chegou navegando pelo rio Cídno em uma barca magnífica. A popa era de ouro, as velas eram de púrpura e os remos de prata se moviam ao som de flautas, pífaros e harpas. Cleópatra estava reclinada sob um dossel de ouro, vestida como Afrodite, a deusa grega do amor. Meninos vestidos como cupidos a abanavam, e suas criadas, vestidas como ninfas do mar, cuidavam do leme e das cordas. Queimadores de incenso nas margens do rio espalhavam uma nuvem perfumada. A notícia se espalhou. Afrodite viera festejar com Dionísio, o deus com quem Antônio gostava de se identificar. Antônio, o general romano, ficou sozinho em sua tribuna. O povo de Tarso o havia abandonado para ver a deusa. Humilhado e fascinado, ele acabou aceitando o convite dela para jantar em sua barca. Não foi um interrogatório, foi uma rendição. Ela o superou em seu próprio jogo de espetáculo e poder. Naquela noite e nas noites seguintes, ela o entreteve com banquetes, de um luxo que ele, um soldado rude, mal podia imaginar. Ela não era apenas bonita, era espirituosa, inteligente e falava várias línguas. Ela podia discutir política, filosofia ou simplesmente trocar piadas de soldado com ele. Antônio, um homem de prazeres simples e diretos, ficou completamente cativado. Ele esperava encontrar uma rainha cliente submissa. Encontrou sua igual, talvez até sua superior, em astúcia política. A aliança deles nasceu ali, em Tarso, mas seria um erro vê-la apenas como um romance. Foi, desde o início, um projeto político. Cleópatra precisava de Antônio para proteger o Egito e para promover seu filho Cesarião como o verdadeiro herdeiro de César. Antônio
precisava do Egito. Precisava de sua riqueza incalculável para financiar sua planejada grande campanha contra o Império Parta, o único inimigo que Roma ainda não havia subjugado. Uma vitória sobre os partos o tornaria o maior general romano desde Alexandre, o Grande, eclipsando tanto César quanto seu jovem rival, Otaviano. Juntos, eles eram uma força formidável. O poder militar de Roma, combinado com a riqueza e a estabilidade naval do Egito. Antônio passou o inverno do ano 40 e um ao 40 a.C., em Alexandria, com Cleópatra. Foi um período de festas lendárias. Eles formaram uma sociedade de comensais chamada As Vidas Inimitáveis, dedicada a uma rotina diária de banquetes e prazeres. Eles vagavam pelas ruas de Alexandria, disfarçados à noite, pregando peças nos cidadãos. Para os moralistas romanos, essas histórias, sem dúvida exageradas, eram prova da decadência de Antônio, enfeitiçado pela rainha egípcia. Mas por trás da fachada de hedonismo, o trabalho político continuava. Cleópatra convenceu Antônio a executar sua irmã e rival, Arsínoe, que vivia exilada em Éfeso. Foi um ato de crueldade calculada para eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Em troca, ela lhe prometeu o apoio financeiro e logístico para sua guerra. Ela deu a ele 2 filhos, os gêmeos Alexandre Hélio e Cleópatra Selene. O relacionamento deles estava agora selado com sangue e descendência. Eles não estavam apenas sonhando com um império, estavam construindo uma dinastia. No entanto, o mundo romano não ficaria parado. Em Roma, a esposa de Antônio, Fúlvia, e seu irmão Lúcio iniciaram uma guerra contra Otaviano, em parte, para defender os interesses de Antônio. A guerra foi um desastre. Otaviano esmagou seus oponentes. Antônio foi forçado a retornar à Itália para consertar a situação. A parceria com Cleópatra foi colocada em pausa. Para selar uma paz frágil com Otaviano, Antônio fez o impensável. Casou-se com a irmã de Otaviano, a virtuosa e respeitada Otávia. Para Cleópatra, em Alexandria, deve ter sido uma traição amarga. Ela havia apostado tudo em Antônio, e ele a havia trocado por uma aliança política com seu maior rival. Por quase 4 anos, Antônio permaneceu em Roma, tentando desempenhar o papel de um estadista romano, mas o Oriente e sua rainha o chamavam. A campanha parta ainda era seu grande sonho, e ele sabia que a única pessoa que poderia torná-la realidade não era sua esposa romana, mas a governante do Nilo. Ele finalmente retornou ao Oriente, deixando Otávia grávida em Roma. Foi um insulto público que Otaviano nunca perdoaria. A reunião de Antônio e Cleópatra na Síria marcou o início da fase final e mais ousada de seu plano. O romance reacendeu, mas a política era mais grandiosa do que nunca. Juntos, eles começaram a redesenhar o mapa do Mediterrâneo Oriental, criando um novo império helenístico sob seu controle conjunto. O ápice dessa ambição seria uma cerimônia espetacular em Alexandria, um evento que entraria para a história como as Doações de Alexandria, um gesto de triunfo que, na realidade, selaria seu destino. O ano era 34 a.C. Marco Antônio havia retornado de uma campanha militar moderadamente bem-sucedida na Armênia. Em vez de celebrar um triunfo em Roma, como mandava a tradição, ele escolheu encenar um espetáculo grandioso em Alexandria. Foi uma decisão calculada para chocar e ofender o Senado romano. Foi um tapa na cara da República. No ginásio da cidade, 2 tronos de ouro maciço foram erguidos em uma plataforma de prata. Em um, sentou-se Antônio. No outro, Cleópatra, vestida como a deusa Ísis. Abaixo deles, em tronos menores, estavam seus filhos. O evento, que ficou conhecido como as Doações de Alexandria,
não foi apenas uma celebração, mas uma declaração política radical. Antônio, em um discurso inflamado, proclamou Cleópatra rainha dos reis. Ele declarou seu filho, Cesarião, o filho legítimo e herdeiro de Júlio César, e o nomeou rei dos reis, associando-o à sua mãe como corregente do Egito e de Chipre. Este foi um desafio direto e existencial a Otaviano, cuja legitimidade política se baseava inteiramente em ser o filho adotivo e herdeiro de César. Ao legitimar Cesarião, Antônio estava declarando Otaviano um impostor, mas ele não parou por aí. Aos seus próprios filhos, com Cleópatra, ele distribuiu reinos que ainda nem haviam sido totalmente conquistados. Alexandre Hélio, de 6 anos, foi nomeado governante da Armênia, Média e Pártia. Sua irmã gêmea, Cleópatra Selene, recebeu a Cirenaica e a Líbia. E o filho mais novo, Ptolomeu Filadelfo, de apenas 2 anos, recebeu a Fenícia, a Síria e a Cilícia. Era um redesenho audacioso do Oriente, criando um império governado pela sua nova dinastia. Para a multidão em Alexandria, foi um momento de triunfo glorioso, o renascimento do poder ptolemaico e a promessa de um futuro imperial. Para Roma, foi traição. A notícia das doações de Alexandria chegou a Roma e explodiu como uma bomba. Um general romano estava distribuindo territórios pertencentes ou cobiçados pela República Romana para os filhos de uma rainha estrangeira. Ele havia celebrado um triunfo romano em uma capital estrangeira. Ele se sentava em um trono de ouro ao lado de sua amante, enquanto sua esposa romana, a irmã do outro líder de Roma, era ignorada e humilhada. Otaviano, um mestre da propaganda, não poderia ter pedido um presente melhor. Ele tinha agora todas as provas de que precisava para pintar Antônio não como um rival político, mas como um traidor que havia sucumbido aos encantos de uma déspota oriental. Ele o acusou de ter esquecido suas origens, de planejar mover a capital do Império de Roma para Alexandria. Cada detalhe das doações foi usado para inflamar o orgulho ferido e a xenofobia dos romanos. O fato de Antônio ter reconhecido Cesarião era particularmente potente. Se Cesarião era o verdadeiro herdeiro, então o próprio Otaviano era um usurpador. A luta entre eles não era mais por poder, era pela própria identidade, pela alma de Roma. Antônio parecia perigosamente inconsciente do dano político que estava causando. Ele e Cleópatra continuaram a governar seu império oriental a partir de Alexandria, emitindo moedas com suas imagens lado a lado, uma prática inédita para um oficial romano. Na moeda, Cleópatra era rainha dos reis e de seus filhos que são reis. Era uma afirmação de poder dinástico que soava completamente alienígena e ameaçadora aos ouvidos romanos. O confronto final estava se tornando inevitável. Os 2 homens mais poderosos de Roma, os últimos herdeiros de César, estavam em rota de colisão. Mas esta não seria apenas uma guerra civil romana como as outras. Otaviano, com sua genialidade para a manipulação da opinião pública, estava prestes a transformá-la em algo mais. Não seria Otaviano contra Antônio, seria Roma contra o Egito, o Ocidente virtuoso contra o Oriente decadente. Um cidadão romano defendendo a República contra uma rainha feiticeira e seu general escravizado. As doações de Alexandria foram o ponto sem retorno, um gesto de poder e amor que, ironicamente, forneceu a seu inimigo a arma perfeita para destruí-los. A guerra que se aproximava seria travada não apenas com espadas e navios, mas com palavras, mentiras e a primeira grande campanha de desinformação da história. A guerra de palavras estava prestes a começar. Otaviano era um gênio da propaganda. Ele entendia que as guerras
não são vencidas apenas nos campos de batalha, mas nas mentes dos homens. Enquanto Antônio e Cleópatra governavam seu resplandecente Império Oriental, Otaviano, em Roma, lançou uma campanha de difamação sistemática e implacável, uma verdadeira guerra de informação projetada para destruir a reputação de Antônio e transformá-lo em um inimigo público. Ele retratou Antônio não como um rival político, mas como um homem que havia perdido a cabeça, um romano que havia sido emasculado e enfeitiçado por uma rainha estrangeira. A propaganda de Otaviano era sofisticada e multifacetada. Poemas satíricos e panfletos anônimos inundaram Roma. Eles zombavam de Antônio como um bêbado, um escravo de sua paixão, um general que havia trocado sua toga por trajes orientais. Cleópatra era o alvo principal. Ela foi pintada como uma sedutora insaciável, uma bruxa que usava poções e feitiços para controlar Antônio. Ela era a serpente do Nilo, uma ameaça estrangeira que pretendia conquistar Roma e impor seu governo despótico. Essa campanha explorava a profunda xenofobia e o machismo da sociedade romana. A ideia de que um grande general romano pudesse ser dominado por uma mulher, e uma mulher egípcia, era profundamente humilhante. Otaviano se posicionou como o defensor das tradições romanas, da virtude, da família. Ele ostentava seu casamento feliz com Lívia, em contraste com o relacionamento adúltero e escandaloso de Antônio. Ele era a personificação da gravitas romana contra a luxúria oriental. Cada movimento de Antônio era distorcido e usado contra ele. Seus banquetes em Alexandria tornaram-se orgias depravadas. Seu amor por Cleópatra tornou-se um sinal de fraqueza e traição. O poder não é o que você tem, mas o que os outros acreditam que você tem. E Otaviano estava magistralmente destruindo a percepção do poder de Antônio. O golpe de mestre de Otaviano veio no ano 32 a.C. Por meios ilegais, provavelmente roubo, ele obteve o testamento de Antônio, que havia sido depositado com as virgens vestais em Roma. Ele então o leu em voz alta no Senado. O conteúdo era dinamite política. No testamento, Antônio reafirmava a legitimidade de Cesarião como filho de César. Ele deixava grandes heranças para seus filhos com Cleópatra. E, o mais chocante de tudo, ele pedia para ser enterrado, não em Roma, mas em Alexandria, ao lado de Cleópatra. Para o Senado e o povo de Roma, isso foi a prova final e irrefutável de que Antônio havia renunciado à sua identidade romana. Ele não pertencia mais a Roma. Seu coração e sua lealdade estavam no Egito. A indignação foi imensa. Otaviano aproveitou de um momento. Ele conseguiu que o Senado revogasse os poderes de Antônio e, em um movimento genial, declarou guerra. Mas não a Antônio. Declarar guerra a Antônio, um colega romano, teria iniciado oficialmente outra guerra civil, algo que todos temiam. Em vez disso, Otaviano declarou guerra a Cleópatra. Foi um ato de pura genialidade propagandística. A guerra não era uma luta interna pelo poder, mas uma campanha patriótica contra uma ameaça estrangeira. Antônio, ao ficar ao lado dela, se tornaria automaticamente um traidor, lutando por uma rainha estrangeira contra sua própria pátria. Toda a Itália e as províncias ocidentais foram obrigadas a prestar um juramento de lealdade pessoal a Otaviano. Ele não era mais apenas um líder político, era o personificador da vontade do povo romano contra o inimigo egípcio. A máquina de guerra foi posta em movimento. Antônio e Cleópatra reuniram suas forças na Grécia. Eles tinham um exército formidável e, crucialmente, uma vasta frota, em grande parte financiada pelo tesouro egípcio. Eles tinham mais navios, mais homens e mais dinheiro.
No papel, eles deveriam vencer, mas a guerra de propaganda de Otaviano já havia causado danos irreparáveis. O moral no campo de Antônio estava dividido. Muitos dos senadores e comandantes romanos que o seguiram sentiam-se desconfortáveis lutando ao lado de uma rainha egípcia contra seus compatriotas. A presença de Cleópatra e sua comitiva no acampamento militar, com seu luxo e intrigas, causava ressentimento. Eles viam a guerra se transformando de uma causa de Antônio em uma causa de Cleópatra. Vários generais e políticos romanos importantes desertaram para o lado de Otaviano, levando consigo informações valiosas. A guerra de palavras havia corroído as fundações do poder de Antônio antes mesmo que a primeira espada fosse desembainhada. Otaviano havia conseguido isolá-los, transformando-os em vilões em sua própria história. O confronto final se aproximava. Duas vastas frotas, representando dois mundos, se reuniriam na costa ocidental da Grécia, perto de um promontório chamado Ácio. A batalha que se seguiria não decidiria apenas o destino de Otaviano, Antônio e Cleópatra. Decidiria o destino de Roma e o fim da era helenística. O que é mais eficaz para destruir um inimigo? A força de um exército ou a mentira de uma história bem contada? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva molda a história. O Mar Jônico estava estranhamente calmo no dia 2 de setembro do ano 31 a.C. Nas águas perto do promontório de Ácio, duas das maiores frotas que o mundo já vira estavam posicionadas uma contra a outra. De um lado, Marco Antônio e Cleópatra. Eles comandavam cerca de 500 navios de guerra. Muitos deles eram gigantescos, quinquerremes e desceres, verdadeiras fortalezas flutuantes com torres de madeira, catapultas e centenas de soldados a bordo. Eram navios projetados para o poder de abalroamento e abordagem, uma tática de força bruta. Do outro lado, a frota de Otaviano, comandada pelo almirante mais brilhante da época, Marco Vipsânio Agripa. Seus navios eram menores em número, talvez 400, e significativamente menores em tamanho. Eram liburnas, embarcações leves e manobráveis, projetadas para velocidade e agilidade. Era um confronto clássico entre força e velocidade, entre o peso pesado e o peso leve. Por dias, os dois exércitos e frotas se observaram. O exército de Antônio, maior, estava acampado em terra, mas sofria com a malária e com a escassez de suprimentos, pois Agripa havia conseguido bloquear suas linhas de abastecimento. A deserção minava o moral. A situação estava se tornando insustentável. Antônio foi forçado a agir. Ele decidiu por uma batalha naval, uma tentativa de romper o bloqueio de Agripa e mover a guerra para outro lugar. A estratégia exata de Antônio e Cleópatra em Ácio é um dos grandes mistérios da história militar. Eles pretendiam lutar até a vitória ou estavam planejando uma fuga estratégica desde o início? Eles embarcaram nos navios não apenas soldados, mas também os tesouros de guerra e, crucialmente, as velas de navegação, algo que normalmente não era levado para uma batalha naval, pois representava peso morto e risco de incêndio. Isso sugere que a luta até o fim talvez não fosse o plano principal. Quando a batalha começou, o confronto de estilos tornou-se aparente. Os navios pesados de Antônio lutavam para manobrar no espaço confinado. As liburnas ágeis de Agripa dançavam ao redor deles, atacando em grupos, quebrando seus remos, lançando projéteis incendiários e recuando antes que os gigantes pudessem retaliar. Era como uma matilha de lobos atacando um urso. A batalha se transformou em um impasse sangrento e caótico. Os navios de Antônio eram difíceis de afundar, mas também
incapazes de impor sua força. Então, em um momento crucial no meio da tarde, algo inexplicável aconteceu. O esquadrão de 60 navios de Cleópatra, que havia sido mantido na retaguarda, de repente içou as velas e partiu navegando direto através do centro da batalha e fugindo para o sul, em direção ao Egito. Foi pânico? Foi um plano combinado? Os historiadores debatem até hoje. O que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. Marco Antônio, ao ver o navio de Cleópatra fugindo, pareceu perder toda a vontade de lutar. Ele abandonou seu navio almirante, transferiu-se para uma embarcação menor e, com um punhado de navios, seguiu-a, deixando sua frota e seu exército para trás. A visão de seu comandante, fugindo do campo de batalha, quebrou o que restava do moral de suas forças. Alguns navios continuaram a lutar bravamente até o anoitecer, mas a batalha estava perdida. Um por um, eles se renderam ou foram incendiados e afundados. A grande frota de Antônio e Cleópatra foi aniquilada. Em terra, seu exército, abandonado por seu general, esperou por 7 dias, na esperança de que ele retornasse. Ele não voltou. As legiões, desmoralizadas e sem liderança, renderam-se a Otaviano. Em um único dia desastroso, Antônio havia perdido sua frota, seu exército e sua reputação. A fuga de Ácio foi o fim, porque eles fugiram. A propaganda de Otaviano, claro, apresentou a história de forma simples. Cleópatra, a covarde, fugiu em pânico, e Antônio, seu cão de estimação, a seguiu cegamente, abandonando seus homens. É uma explicação conveniente, mas talvez simplista demais. Outra teoria sugere que a fuga foi o plano o tempo todo. Vendo a batalha em um impasse e suas chances de vitória diminuindo, eles executaram um plano pré-combinado para romper o bloqueio com seu esquadrão mais rápido e o tesouro de guerra, com a intenção de reagrupar no Egito e continuar a luta a partir de lá. Se foi esse o plano, foi um desastre de comunicação, pois o resto da frota não tinha ideia e foi deixado para ser destruído. Qualquer que seja a verdade, o resultado foi o mesmo, uma derrota esmagadora e humilhante. A guerra não estava tecnicamente terminada, mas psicologicamente, sim. Otaviano era agora o senhor indiscutível do mundo romano. Ele não precisava mais se apressar. Ele podia, metodicamente, consolidar seu poder, garantir a lealdade das províncias orientais e, então, quando estivesse pronto, mover-se para o prêmio final, o Egito. Para Antônio e Cleópatra, a longa viagem de volta a Alexandria foi uma jornada de desespero. Eles haviam perdido quase tudo. Restava-lhes apenas um reino, isolado e sitiado. A águia vitoriosa de Otaviano estava agora voando implacavelmente em direção ao Nilo, para o último dia dos Ptolomeus. O ano que se seguiu a Ácio foi uma longa e torturante agonia. Em Alexandria, Cleópatra e Antônio tentaram se preparar para o inevitável. A atmosfera na cidade era de desespero e pressentimento. O mundo que eles haviam tentado construir estava em ruínas. Antônio mergulhou em um estado de depressão profunda, construindo um retiro isolado perto do porto, que ele chamou de Timonium, em homenagem a um misantropo ateniense que havia renunciado à companhia humana. Ele se sentia traído por seus deuses, seus homens e talvez até por sua própria sorte. Cleópatra, sempre pragmática, era mais ativa. Ela tentou desesperadamente encontrar uma saída. Ela iniciou projetos de construção grandiosos para manter a população ocupada. Ela enviou embaixadas a outros reinos em busca de alianças, mas ninguém estava disposto a desafiar o poder de Otaviano. Ela chegou a contemplar um plano audacioso de arrastar sua frota restante através do deserto até o Mar Vermelho
e fugir para a Índia ou Arábia para começar uma nova vida em um novo reino. Mas as tribos locais, incitadas pelos aliados de Otaviano, queimaram os primeiros navios e o plano foi abandonado. Otaviano não tinha pressa. Ele avançou metodicamente, garantindo a Grécia e a Ásia Menor. Suas legiões se aproximavam do Egito por duas direções, uma da Síria, a leste, e outra da Cirenaica, a oeste. O Egito estava sendo pego em um movimento de pinça. Na primavera do ano 30 a.C., as forças de Otaviano chegaram aos portões do Egito. A cidade fronteiriça de Pelúsio caiu quase sem luta, provavelmente devido à traição de seu comandante. O caminho para Alexandria estava aberto. As últimas defesas de Antônio desmoronaram. Sua cavalaria desertou para Otaviano. Sua infantaria foi derrotada em uma batalha final fora da cidade. Sua frota, ancorada no porto de Alexandria, rendeu-se sem disparar um tiro. Para Antônio, era o fim absoluto. Foi então que um boato falso, talvez iniciado pela própria Cleópatra para algum propósito desconhecido, chegou a ele. A rainha estava morta. Ela havia se trancado em seu mausoléu, um túmulo magnífico que ela havia construído para si mesma, e havia tirado a própria vida. Para Antônio, que já havia perdido seu poder, seu exército e sua honra, a perda de Cleópatra foi o golpe final. Nada mais restava pelo que viver. Ele pediu a seu servo, Eros, que o matasse com sua espada. O servo, em vez de matar seu mestre, matou a si mesmo. Antônio, comovido pela lealdade de seu servo, tentou fazer o trabalho sozinho, caindo sobre sua própria espada. Mas o golpe não foi imediatamente fatal. Ele ficou mortalmente ferido, em agonia, quando um mensageiro chegou com a verdade. Cleópatra ainda estava viva, entrincheirada em seu mausoléu. O último desejo de Antônio foi morrer em seus braços. Seus guardas o levaram até o mausoléu. As portas estavam seladas por dentro. Cleópatra e suas duas servas não ousaram abrir. Em vez disso, elas baixaram cordas de uma janela superior e içaram o corpo ensanguentado e moribundo do general. Ele morreu nos braços da mulher por quem havia arriscado e perdido um império. Em 1º de agosto do ano 30 a.C., Otaviano entrou em Alexandria. A cidade se rendeu sem mais resistência. A guerra havia terminado. Otaviano foi direto para o palácio, mas seu prêmio mais cobiçado não estava lá. Cleópatra ainda estava em seu mausoléu com seus tesouros. Otaviano queria capturá-la viva a todo custo. Ela era a peça central que faltava para seu grande triunfo em Roma. Ele a queria desfilando em correntes pelas ruas da capital. A rainha derrotada, o símbolo final de sua vitória. Ele enviou um de seus oficiais para negociar com ela na porta do mausoléu. Enquanto ela estava distraída, outros soldados romanos usaram uma escada para entrar por uma janela. Cleópatra foi pega de surpresa. Ela tentou se apunhalar com uma adaga que tinha escondida, mas foi desarmada. A última rainha do Egito era agora uma prisioneira. Alguns dias depois, Otaviano a visitou. Foi o confronto final de dois mundos. Ela, com quase 40 anos, doente e de luto, mas ainda com uma vontade de ferro. Ele, com 33, frio, calculista e o mestre absoluto do mundo. Ela tentou usar seu famoso charme, suas lágrimas, suas justificativas. Ela alegou que tudo o que fizera fora por medo de Antônio. Otaviano permaneceu impassível. Ele não era César ou Antônio. Ele era imune à sua sedução. Ele a tratou com uma cortesia fria e calculada, assegurando-lhe que nenhum mal lhe aconteceria. Mas seus olhos o traíram. Cleópatra leu neles seu verdadeiro destino, a humilhação pública em Roma. Para uma mulher que viveu sua vida inteira como uma rainha, uma deusa,
esse era um destino pior que a morte. Ela havia perdido a guerra, mas ainda tinha uma última jogada a fazer, um último ato de desafio que a tiraria das mãos de seu conquistador e a colocaria para sempre nos anais da lenda. A picada da áspide estava próxima. Otaviano acreditava ter vencido. Ele havia conquistado o Egito. Seu maior rival estava morto e sua rainha estava sob sua guarda. Ele planejava o triunfo mais espetacular que Roma já vira. Cleópatra seria a atração principal, a rainha bárbara desfilando em correntes para a diversão da multidão romana. Mas ele subestimou a determinação de sua prisioneira. Cleópatra não era uma mulher que aceitaria a humilhação. Ela era a descendente de conquistadores, a encarnação de Ísis, a última faraó. Se não podia viver como uma rainha, morreria como uma. Após seu encontro com Otaviano, ela percebeu que não havia esperança de clemência ou de um futuro para seus filhos. Seu destino estava selado. Ela fez um último pedido a Otaviano: permissão para realizar os ritos fúnebres para Antônio. Ele concedeu. Depois, ela retornou aos seus aposentos, tomou um banho, vestiu seus trajes reais mais finos e desfrutou de um último banquete suntuoso. O que aconteceu a seguir é uma mistura de história e mito, uma história tão poderosa que se tornou mais real do que a própria realidade. A lenda, contada pelo historiador Plutarco, diz que um camponês trouxe a Cleópatra uma cesta de figos. Os guardas inspecionaram os figos na superfície, mas não procuraram por baixo. Escondida sob as frutas estava uma áspide, a cobra sagrada associada à realeza egípcia, cujo veneno, acreditava-se, concedia imortalidade. Em seus aposentos, com suas duas fiéis servas, Iras e Cármion, Cleópatra escreveu uma carta final para Otaviano, pedindo para ser enterrada ao lado de Antônio. Ela a selou e a enviou. Quando os mensageiros de Otaviano receberam a carta e perceberam seu conteúdo, correram para seus aposentos, mas era tarde demais. Eles arrombaram a porta e encontraram uma cena de morte silenciosa e majestosa. Cleópatra estava deitada em seu sofá dourado, morta, vestida com suas vestes reais. Sua serva Iras estava morrendo a seus pés. Cármion, cambaleando e fraca, estava ajustando a coroa na cabeça de sua rainha. Um dos guardas de Otaviano gritou com raiva: "Isso foi bem feito, Cármion!" E ela, com seu último suspiro, respondeu: "Foi muito bem feito, e digno da descendente de tantos reis." A causa exata da morte permanece um mistério. A história da áspide é dramaticamente perfeita, mas alguns historiadores modernos sugerem que ela poderia ter usado um veneno mais rápido e confiável, talvez administrado com um alfinete de cabelo oco. Mas a lenda da cobra, com seu simbolismo de poder faraônico e desafio silencioso, era muito mais poderosa. E no final, a história é feita das melhores histórias. Otaviano ficou furioso. Cleópatra o havia enganado. Ela o havia roubado de seu prêmio final. Ele não poderia exibi-la em seu triunfo. Então, ele exibiu uma efígie dela, com a áspide presa ao seu braço. Mas mesmo nesse gesto, ele estava inadvertidamente solidificando a lenda que ela havia criado. Com Cleópatra morta, Otaviano agiu com a eficiência implacável que o caracterizava. O Egito foi formalmente anexado, mas não se tornou uma província romana comum governada pelo Senado. Tornou-se a propriedade pessoal de Otaviano. Seus vastos recursos, seu tesouro e, acima de tudo, sua produção de grãos agora fluíam diretamente para ele, dando-lhe uma riqueza e um poder que nenhum romano jamais possuíra. O ouro do Egito financiou a paz e a estabilidade do novo Império Romano. A questão dos herdeiros foi resolvida com a mesma crueldade. Os filhos de Cleópatra com Antônio
foram poupados e enviados para Roma para serem criados por Otávia, a esposa abandonada de Antônio, um ato de generosidade calculada. Mas para Cesarião, o filho de Júlio César, não poderia haver misericórdia. Seus tutores o traíram e ele foi capturado e executado. A justificativa de Otaviano foi fria e lógica. Não é bom que haja Césares demais. A dinastia Ptolemaica, que governou o Egito por quase 300 anos, foi exterminada. A história do Egito como um reino independente, uma história que se estendia por 3 milênios, havia chegado ao fim. O mundo helenístico, nascido das conquistas de Alexandre, o Grande, deu seu último suspiro no mausoléu de sua última rainha. Otaviano retornou a Roma como o mestre indiscutível do mundo. Ele logo receberia o título de Augusto e se tornaria o primeiro imperador romano, inaugurando um período de paz e prosperidade conhecido como a Pax Romana. Ele construiu seu império sobre as ruínas do reino de Cleópatra. A história, como sempre, foi escrita pelos vencedores. Cleópatra foi lembrada na propaganda de Augusto como uma rainha estrangeira perversa, uma sedutora que quase destruiu Roma. Mas seu ato final de desafio garantiu que essa não seria a única história contada. Ao escolher sua própria morte, ela transformou uma derrota política em um triunfo mítico. Ela se tornou um símbolo eterno de resistência, paixão e de uma mulher que ousou desafiar o poder de Roma. No final, o que define a história? A força esmagadora que ergue impérios ou a memória desafiadora que inspira a eternidade? Diga-nos nos comentários qual legado você acredita ser o mais duradouro.